Boa noite, meus irmãos. É com muita gratidão que mais uma vez adentramos aos lares de cada um, levando o Lar Espírita Forças do Amor. E para dar início aos nossos trabalhos de desobsessão, agora das 19 horas, convidamos a todos os irmãos que irão fazer o seu trabalho de desobsessão após essa palestra, que permaneçam em oração por mais 15 minutos após a palestra, que estaremos ministrando o passe desobsessivo. Então, antes de iniciarmos nossos trabalhos, eu gostaria de ler uma mensagem do Espírito Camille. A verdade é a luz que penetra no ambiente quando descortina-se o véu da intransigência, o iluminar dos bons sentimentos, inundando os mais profundos abismos da inconsciência, a chave que abre as portas do incompreensível, fazendo deixar escapar para a imensidão do ser os raios do entendimento. Encontra-se à disposição de todos os viventes esta fonte inesgotável de luz a cada momento. Falta-lhes apenas a vontade de unir os fios que conduzem esta força potente que vem do interior da alma, para resplandecer no corpo, que infundirá aos que mantiverem contato de receptividade mútua entre si. Então, meus irmãos, neste momento eu convido o nosso irmão Rogério para fazer a prece de Cáritas para nós. Obrigado. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais esse dia, agradecer pelas bênçãos dos bons espíritos para cada um de nós, cada família. Que os raios de luz sejam derramados em cada lar, trazendo-nos a paz, o amor e a esperança. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem. E que assim seja. Nesse momento, nós convidamos nosso irmão Alessandro para proferir sua palestra e que Jesus te abençoe nessa noite, a todos nós. Boa noite. É um pouco estranho, né? Fazer uma palestra onde não temos tantas pessoas fisicamente falando. Mas o interessante, nós que somos seguidores da doutrina espírita, é nós termos essa consciência de que nós somos espíritos. Então, se nós não podemos estar juntos em um corpo, materialmente falando, podemos continuarmos juntos, ligados pelos vínculos dos sentimentos verdadeiros.
sentimento do amor, sentimento da amizade, sentimento da caridade, sentimento da solidariedade. Então hoje nós estamos juntos, unindo os nossos pensamentos e as nossas vibrações através das energias que são transmitidas, das energias que são trocadas. Então nós estamos juntos, mesmo que não fisicamente falando. E tudo isso que nós estamos passando nada mais é do que um processo de aprendizado onde nós iremos superar e temos a obrigação de passar por isso um pouco melhores do que quando adentramos nessa situação. Muitas de nós falamos que estamos loucos para que tudo possa voltar ao normal. Mas aí eu faço uma reflexão. Será que estava normal antes desta pandemia? Com tanto de mortes por assassinato, com tanto de mortes por feminicídio, com tanto de mortes de violência no trânsito, por tantos descasos com a saúde, porque hoje nós estamos todos preocupados com a saúde. Mas antes a saúde também era ruim. Então, quando nós dissemos que queremos que volte ao normal, nós temos que ter essa preocupação de analisar se o normal anteriormente era adequado. Porque tudo que nós passamos, e alguns dias eu estava vendo uma fala do Haroldo Dutra, falando especificamente sobre esse processo que nós estamos vivendo, é um chamamento para que nós possamos refletir sobre as nossas ações. E mais uma vez, o chamamento é individual. Porque nós vemos aí muitas vezes as pessoas discutindo sobre o que cada um está fazendo, o governador, o presidente, o prefeito. Mas temos que lembrar que o resultado real só vai aparecer quando os indivíduos começarem a agir conforme devem agir. Essa pandemia não veio para mudar a forma do presidente pensar. Ela não veio para mudar a forma do governador pensar. Ela veio para fazer que nós, as pessoas, que somos a base de tudo isso, que nós possamos pensar. E aproveitando deste momento em que a gente fala, que muitas vezes nós até nos desesperamos um pouquinho a respeito da morte, eu queria até fazer um convite a todos aqueles que estão ouvindo este momento. Eu vou, a partir de hoje, a partir de agora, fazer um trabalho mais especificamente com esse tema. Eu quero aprofundar mais os estudos, ali principalmente na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, onde fala no capítulo 1 e 2 sobre gozos, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, ou mesmo um pouquinho mais aprofundado, esse tema tão importante que é a morte. Por que nós temos esse medo tão grande de morrer? Está lá no Livro dos Espíritos, sendo que é uma realidade nossa. Todos nós um dia iremos morrer, ou como a própria doutrina espírita nos ensina, todos nós um dia iremos desencarnar. Pois é apenas mais um processo de muitos outros que são inseridos na nossa bagagem espiritual, onde nós realmente iremos ter na morte ou desencarne o fim de um ciclo de aprendizado, o fim de um ciclo onde nós tivemos a oportunidade de estarmos encarnados. Ora, se nós estamos tendo um ciclo no momento onde nós estamos encarnados, é necessário que haja um momento onde essa encarnação termine.
que é o momento do desencarne. E aí, como lembrando o que a gente falou no início da nossa fala, nós somos espíritos, vivendo momentaneamente no mundo carnal, no mundo material, inseridos num corpo de carne. Então, quando a morte chega a nós, nada mais é do que o fim de um ciclo ao qual nós escolhemos passar. Porque quando nós falamos de morte, nós temos que falar sempre de um processo muito maior. Não é apenas um momento específico onde o corpo físico ou fluido vital deixa de existir. Mas a morte já é um processo que já é iniciado mesmo no nosso planejamento reencarnatório. Lá nós sabemos o quando nós iremos reencarnar, o que nós iremos mais ou menos, dentro da nossa grau de compreensão e dentro daquilo que é passado a nós e que é planejado para a nossa encarnação, aquilo que iremos passar, e temos também um planejamento de quando iremos desencarnar. Então a morte já é um processo pré-existente, existente nesse planejamento. Então por que temermos tanto este momento? O que falta realmente é esse esclarecimento. Por isso a gente teve essa ideia de conversar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, nunca como forma de banalizar a morte, mas sim como forma de compreendê-la e aceitá-la. Também nunca como forma de buscá-la, porque a morte é um processo que tem que ser natural, de acordo com aquele planejamento que nós fizemos, de acordo com aquilo que nos foi passado, de acordo com as provas, de acordo com os processos evolutivos que nós precisamos viver em cada encarnação. Então este é o processo de morrer, que na visão espírita é um processo muito mais de libertação do que aquele processo que nos foi ensinado durante muitos anos, até culturalmente falando, de que a morte era o fim, era o final de alguma coisa. Então por isso, e os Espíritos respondem a Kardec lá no Livro dos Espíritos, que o medo da morte está justamente nisso, porque nos foi ensinado que morrer é ruim, que morrer era o fim, que a morte acaba com a vida. E aí nós paramos para pensar, até nosso tema falou que o nosso tema é morte em vida e vida após a morte, e nós não paramos para pensar que nós somos a vida após a morte, porque já morremos antes. Cada um que está aqui nessa encarnação, com certeza já passou por outras encarnações e já morreu anteriormente. E neste momento agora, estamos vivendo uma outra oportunidade. Então nós somos a prova de que existe vida após a morte, porque nós já morremos algumas vezes, sei lá quantas, se foram 10, 15, 20, 100. E nós estamos aqui, continuando vivos, porque nós somos espíritos, estamos em carne. Então é necessário nós entendermos esse processo para que ele possa ser o mais simples possível e que ele possa acontecer como deve acontecer, sendo apenas mais uma passagem. Eu sempre digo que o segredo da morte está em viver bem. Então, quando nós vivemos bem, e aí nós temos que compreender bem esse conceito de viver bem, nós não precisamos temer a morte de forma alguma. E nós temos casos na literatura espírita, e até mesmo o nosso saudoso, bondoso Chico Xavier, que teve um desenlace sereno, sendo a ele, inclusive, poder
dentro do planejamento da espiritualidade maior, e ele mesmo participando desse planejamento, escolher o melhor momento para o seu desencarne, dando-lhe uma prova de humildade, porque ele não queria nenhum tipo de bajulação na sua morte, no seu momento de desencarne, mas também não queria também sofrimentos, porque a grande maioria, não entendendo o fenômeno da morte, iria sofrer com a morte de Chico Xavier. Por isso ele escolhe uma data festiva para poder deixar esse plano material. Mas Chico Xavier é diferente. Sim, lógico, não estamos em condições de nos equiparar a Chico Xavier realmente. Mas assim como Jesus, Chico Xavier e outros missionários, eles vieram nos mostrar que é possível. Não que possamos fazer igual, mas que possamos buscar algo semelhante. Então, com certeza, nós, no nosso grau de evolução, não poderemos ainda ter a condição de escolher o dia em que iremos desencarnar. Mas já podemos definir o processo que vai estar inserido nessa morte, o grau de sofrimento nosso e dos familiares que nos cercam. A gente vê muitas vezes casos de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, que preparam o momento da morte até com uma certa antecedência para os seus entes queridos. Crianças que chamam seus pais momentos antes de desencarnar para tranquilizá-los. Olha, não chore, eu estou indo, eu preciso ir. O mesmo acontecendo com jovens, com adultos, com pessoas idosas, nos mostrando que estar preparado para a morte não tem a ver com a idade cronológica do corpo físico, mas de maturidade do espírito, do grau de compreensão que ele tem, de observar e de compreender aquele momento de transição, onde deixamos um plano e passamos a viver em outro. Mas aí a doutrina espírita é tão bondosa em nos esclarecer que até mesmo essa transição, ela não é tão completa, não é por completo, porque os Espíritos nos falam da possibilidade dessa comunhão entre o plano espiritual e o plano material. Então, mesmo depois de desencarnarmos, e mais uma vez eu volto a frisar a importância do equilíbrio, de estar preparado para isso, podemos continuar esse vínculo. Não talvez da forma de antes, mas aí tudo um processo de conhecimento e de informação, mas muitas vezes tendo um processo até melhor de convivência. Eu falo uma experiência particular. Acredito eu hoje que a minha relação com meu pai, que já desencarnou há mais de 10 anos, seja melhor do que antes. Não que nós fôssemos brigados, que nós tivéssemos problema de convivência. Mas eu falo que eu mais ele, nós éramos muito parecidos. E dois espíritos muito parecidos, quando não são totalmente convertidos para um processo único, acabam se chocando porque os defeitos são os mesmos. E eu e meu pai tinham os mesmos defeitos muitas das vezes. Então havia muitas vezes alguns choques. Lógico, nada que resultasse em complicações de convivência. Mas após o seu desencarne, eu pude ter um momento maior de libertação para essa convivência. Tive posteriormente, alguns anos depois, 5, 6 anos depois do seu desencarne, a oportunidade de receber algumas comunicações mediúnicas,
onde ele me relatava isso também. Onde foi mais fácil para ele me compreender apenas pelas questões da transmissão dos pensamentos, das vibrações e das vibrações positivas. Então isso é uma forma de nós provarmos, nos convencermos de que a vida realmente não acaba. E que o segredo para que a morte seja tranquila e o pós-morte seja ainda melhor é vivermos bem. Por isso nós colocamos o nosso tema morte em vida. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade que temos de viver não vivendo. E aí nós temos que ir a dois extremos. O excesso para muito e o excesso para pouco. Porque quando a gente fala muitas vezes em aproveitar a vida, muitas vezes nós confundimos esse processo e achamos que aproveitar a vida é cometer excessos. Excesso de bebida, excesso de sexo, excesso de irresponsabilidades. Uma vida muitas vezes promíscua. E nós encaramos, falamos que isso é aproveitar a vida. Principalmente quando nós temos um corpo jovem, que a tudo aceita. Que quando a gente é jovem, o corpo aceita. Você fica uma noite sem dormir, muitas vezes você consegue ficar uma noite sem dormir e trabalhar no outro dia, tranquilamente. Você fala, nossa, posso fazer mais vezes, deu certo uma vez. Mas quando os anos começam a chegar, esses excessos do passado começam a refletir neste corpo. Aparecem doenças, fraquezas, cansaços. E também tem os excessos para baixo. Pessoas que não têm alegria em viver. Deixam que os seus problemas, que as suas dificuldades sejam maiores do que suas felicidades. E aí, mais uma vez, nós temos que nos lembrar de que somos espíritos vivendo em um mundo de provas e expiações. Então, ainda é comum no nosso mundo as dores. Ainda é comum no nosso mundo as dificuldades, os sofrimentos. Mas cabe a cada um de nós compreender o que realmente é importante. Se é a dor, o sofrimento, ou é o aprendizado que ela traz? Porque toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade traz rigorosamente um certo grau de aprendizado, um certo grau de aprimoramento do espírito. Então a questão justamente é sabermos aproveitarmos isso. E até mesmo os excessos que nós cometemos no passado, muitas vezes a mais, tirar as lições para que hoje, no presente, possamos melhorar o nosso viver. Então nós temos esse contrabalanceamento, onde muitas vezes algumas pessoas vivem num grau lá em cima. É festa todo dia, animação todo dia. E nós temos que lembrar que todo excesso é perigoso. A pessoa que está sempre rindo, não que rir seja errado, gente, não, temos que ser felizes. Mas até a psicologia já nos alerta sobre isso. Quando você vê uma pessoa que está todo momento só rindo, tenhamos cuidado nos seus momentos de isolamento, que tendem a chorar.
Porque nós somos, até por estarmos no mundo de provas e expiações, somos suscetíveis a estes momentos de nos sentirmos fracos, de nos sentirmos pequenos, de nos sentirmos incapazes. E o segredo, então, do bem viver é justamente ter esse equilíbrio. Eu gosto muito de falar que nós temos uma encarnação nova a cada 24 horas. Que nada como um dia após o outro. Nada como uma noite após o dia sofrido. Uma noite de descanso no travesseiro. Uma noite onde a gente possa, e isso que eu gosto bastante na doutrina espírita, que é ensinar esse Deus de amor. Porque é aquela noite que nós podemos falar com Deus a verdade. Deus, hoje foi difícil. Deus, hoje eu estou sentindo fraco. Deus, será que eu vou conseguir? Será que amanhã eu vou ter forças para continuar? Deus me ajude. A carga que eu estou passando não é aquela que eu achava que eu ia passar. Parece que ela está muito mais pesada. Me ajude, Senhor. E esse Deus que a doutrina espírita nos ensina, que é um Deus de amor, Deus justo, que permite que nós passamos as provas que precisamos, que permite que colhamos o que plantamos, mas é um Deus, acima de tudo, um Deus de amor, que revigora nossas forças a toda noite. Então, nesta noite, nós devemos, sim, entregar o nosso medo, a nossa angústia a esse Pai amoroso. E com certeza no outro dia você amanhece com outro ânimo. Então é importante, sim, em alguns momentos de nossas vidas, nessa conversa íntima com Deus, falarmos a verdade, abrir o coração. Para que Ele possa nos revigorar-nos, para que Ele possa nos motivar novamente. E todos nós já passamos por estes momentos, onde achamos que não somos compreendidos, que não somos aceitos, que não somos valorizados. Mas nada como uma encarnação após a outra, essa encarnação que eu falo de 24 horas, que é sempre uma oportunidade nova. Nós temos sempre a oportunidade de nascermos novamente a cada dia. Principalmente quando a gente fala nas questões do viver bem. Hoje são 23 de abril de 2020. Eu posso escolher que a partir de amanhã, 24 de abril de 2020, eu seja uma outra pessoa. Eu posso ter cometido todos os excessos hoje. Posso ter bebido, posso ter usado drogas, posso ter cometido crimes. Se eu falar que a partir de amanhã eu quero ser outra pessoa, nascer de novo nesta mesma vida, eu posso. Só não podemos esquecer que o Deus é de amor, mas é um Deus de justiça. Não é que Ele vai apagar nossos erros cometidos até hoje, de 23. Mas Ele vai nos dar forças para superarmos os obstáculos que virão, oriundos desses erros que cometemos. Por isso a doutrina espírita nos fala em conhecer a verdade, em instruirmos, em sabermos por que estamos aqui, qual foi o nosso passado e para onde nós iremos. Pois são essas coisas que vão nos realmente fazer entender a vida como ela precisa ser entendida e, consequentemente, entender a morte como tal.
Então, muitas vezes nós estamos morrendo, mesmo estamos vivos. E aí vai lembrar do suicídio indireto. Que tem o suicídio direto, aquele que nós encerramos a nossa própria vida de uma forma direta e brusca, muitas vezes, arma de fogo, envenenamento e assim por diante. E tem o suicídio indireto, que é uma forma de morte, ao qual seremos responsabilizados depois, morrendo aos poucos durante a nossa vida. Então é necessário nós aprendermos a viver bem e não termos temor à morte, gente. Vamos encarar a morte como um sistema de libertação do espírito que está encarcerado em um corpo de carne. De um espírito que quer mais, que quer voar, mas que não pode porque tem limitações físicas. Mas lembrando que esse voo só será permitido se bem aproveitarmos a experiência terrestre que tivemos, ou que estamos tendo. Então vamos mudar o conceito. Morrer não é o fim. Morrer é transformar. Isso é tão realista, tão verdadeiro, que a natureza é assim. Quando morre uma árvore, ou ela é transformada em alguma coisa, num móvel, uma cadeira, um banco, ou mesmo se ela não é transformada em nada, cai lá na mata, com o tempo ela vai se tornando em nutrientes novamente para o solo. Nutriente para outros organismos vivos. Então, quando a árvore morre, ela cai, ela continua ainda existindo. O que acontece é uma transformação. Ela deixa de ser aquela árvore frondosa, com folhas e frutos, e passa a ser uma árvore seca no solo, mas que ainda continua dando nutrientes, sendo fonte de vida para outros organismos. Então, mesmo o nosso corpo físico, quando morre, acontece esse processo de transformação. Ele se transforma. Enquanto tem fluido vital, ele está aqui firme, andando, falando, gesticulando. Enquanto não mais tem, ele se transforma também. É inserido novamente a outros processos. Eles estão falando da coisa física. Agora imagine nós que somos espíritos, seres criados à imagem e semelhança do nosso Pai, seres dotados de inteligência, criados para a felicidade eterna, criados para sermos felizes. Então há sim vida após a morte. O Leonardo duvidava se existe vida após o casamento, né? Eu concordo que existe vida após o casamento. Depois eu casei e continuei vivo ainda. Apesar que tem dia que quase a gente morre, né? Mas existe sim vida após a morte. E nós somos essa prova. Nós já morremos em outras existências. Mas mesmo tendo uma visão apenas no mundo espiritual, a continuidade da vida não pode ser mais questionada. Que tem um momento que nós temos que colocar a razão acima mesmo das nossas emoções, acima mesmo dos nossos medos, das nossas crenças. Não, eu fui ensinado, me foi ensinado que morreu, acabou. Mas nós somos seres já inteligentes, seres pensantes.
Então é necessário nós fazermos um raciocínio sobre essa questão, com as informações que a doutrina espírita nos ensina, que os espíritos nos passam, para ver se há essa possibilidade de vida após a morte realmente. E é isso que os espíritos querem, gente. Os espíritos não querem que nós sejamos máquinas, robôs, que nos inserem informações e nós aceitamos e pronto. Queres que sejamos seres pensantes, seres questionadores, mas não apenas questionadores ao ponto de questionar, mas ao ponto de buscar a informação. Que o verdadeiro questionador é aquele que busca a informação, para que ele possa conhecer a verdade. E quanto mais sábia a pessoa é, mais sabe que a verdade ela é relativa, que depende do momento, que depende do grau de conhecimento de cada um. Eu já contei essa história várias vezes, mas é importante. Falando até do meu pai, eu lembro quando eu fazia, eu não lembro se 6ª ou 7ª série, meus pais sempre moraram na fazenda. Eu fui lá nas férias, né? E eu estava falando para ele lá, não lembro direito qual era o assunto, e eu falei para ele que eu tinha aprendido na escola, que existia naquela época, né, já faz um tempinho, não que eu seja velho, né, mas tem um tempinho, eu não lembro agora, acho que ia 160 países. Ele falou, o quê? Que para ele, a verdade dele, existia no máximo 10, porque era o que ele ouvia falar. Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Japão, né, estão assim que é mais ouvido falar naquela época, até por causa da guerra, né, Segunda Guerra Mundial, Alemanha. E eu sempre trago isso comigo, porque a verdade dele naquela época era essa. Só existe 10 países. Mas aí você para pensar o quanto profundo foi isso, porque ele não me questionou quando eu falei para ele que tinha 160 países. Ele só se assustou. Mas tem estudo. Então ele não desrespeitou a minha verdade. E é o que nós devemos fazer. Ter a nossa verdade, o nosso grau, de acordo com o nosso grau de conhecimento, de acordo com o nosso entendimento, mas não fecharmos a nossa verdade para outras verdades de outras pessoas. Porque é isso que vai fazer realmente conhecermos toda a verdade. A verdade de cada um. Então, naquele momento, eu pude ter a oportunidade de ensinar algo a ele. Mas o quanto ele já tinha me ensinado até então? Quantas verdades eu não acreditava ter, que eu achava não ser possível, e que ele já havia me ensinado até então. Então nós temos que estar aqui para isso. Questionar. Peraí, uma doutrina espírita fala que existe vida após a morte. Peraí, vamos ler aqui. Vamos ler o Livro dos Espíritos, Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ver se tem fundamento isso que os Espíritos estão falando. Aí vamos ver obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, diversos outros escritores da literatura espírita, e fazermos este questionamento. Que é isso que nós precisamos, abrir nossa mente para as possibilidades. Não deixarmos nos encerrarmos com a nossa única verdade. Morreu, acabou. Ah, não, eu não quero que meu pai morra, ou que eu não quero que minha mãe morra, porque senão eu nunca mais vou vê-los. Vamos abrir nossa mente, expandir um pouco mais. Vamos ver o que é possível.
Até uma questão de raciocínio que eu sempre falo. Deus, que é tão perfeito, criar seres tão perfeitos que nós somos, que talvez nós não sejamos perfeitos moralmente falando ainda, porque não alcançamos esse grau. Mas o nosso corpo é perfeito nas suas funções, no seu funcionamento. Então Deus cria esse ser perfeito que somos nós, a sua imagem e semelhança, para viver apenas 70 anos e pronto. E acabou. Não tem mais nada. E se eu vivi bem, vivi. Se eu vivi mal, vivi. E aqueles que viveram apenas 5 anos? E aqueles que viveram 50, mas em cima de uma cama? Enquanto outros viveram 80 com saúde de ferro. Com disposição. Hoje o que mais vemos, né? Felizmente, são jovens senhores de 70, 80 anos e senhoras correndo, praticando esportes. Tem que ter uma questão aí para a gente levar a nossa mente ao raciocínio. Por quê? Aquele senhor que eu vi lá na praça correndo, viveu 80 anos daquela forma, e aquele que eu vou visitar lá no albergue, que tem talvez os mesmos 80, mas já tem 50 que ele está na cadeira de rodas. É para isso que nós fomos criados seres inteligentes, seres pensantes, para buscarmos as verdades. Pois ela sim vai nos libertar do medo, das frustrações. E nós vivemos agora um momento de pandemia onde se fala tanto em mortes. Mais uma vez, repito, não devemos buscar a morte, porque a morte tem que acontecer quando ela precisa acontecer. Nós não podemos também nos desesperar. Eu vou morrer. Como diria, né, o Emmanuel para Chico Xavier no avião, né? Então morra com dignidade. Então é isso que nós devemos fazer, gente. Ame as pessoas à sua volta. E aí o amor começa, logicamente, primeiro aqueles que estão mais próximos. Não vale pular, né? Que muitas vezes nós amamos os de fora e esquecemos de amar os de dentro de casa. Então ame o irmão, ame o pai, ame o filho, ame a todos, respeite a todos, pratique a lei de caridade na sua maior essência, benevolência para com o próximo, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Fazendo isso, nós estamos caminhando para que o momento do desencarne seja o mais suave possível. Falando deste amor aos nossos entes, que muitas vezes nós até amamos, mas não expressamos. E como nós vivemos num corpo físico, talvez é o que eu falo, é o que faltou talvez na minha relação com meu pai. Tinha amor, tinha respeito, tinha admiração. Mas muitas vezes esse amor, esse respeito e admiração não era expresso em palavras, em gestos. Então, enquanto estamos em carne física, em plano físico, precisamos muitas vezes manifestar esse amor, expressar esses sentimentos. No plano espiritual, não. As vibrações fluem mais naturalmente. A troca de energia é mais forte. Flui. Mas aqui a gente precisa.
Até porque muitas vezes nosso amor ainda não é tão puro. Temos um amor egoísta, um amor de posse. Então é preciso nós manifestarmos isso de maneira mais clara, para que a gente possa realmente aproveitar a vida para morrermos em paz. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por mais esse momento nos permitir adentrar aos vossos lares. Muito obrigada ao nosso irmão Alexandre pelas belíssimas palavras que veio tanto nos auxiliar, a nos trazer o entendimento para que possamos buscar a viver a cada dia com mais gratidão. Agradecendo a Deus pela essa nossa tão bela encarnação. Bela porque são oportunidades únicas que estamos tendo de aproveitar com sabedoria esse momento do hoje, do agora, mesmo diante das dificuldades, porque é através delas que nos tornamos um ser um pouquinho melhor. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vamos pedir a presença de nosso Mestre para que possa nos abençoar nessa noite de hoje. Ó Pai de divina bondade, obrigada pelo dom da vida, obrigada por essa oportunidade de estarmos neste momento reunidos em Teu nome. Nós, aqui, presente nesse lar que tanto nos ajuda, e toda a equipe espiritual visitando a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Como é bom, Senhor, poder receber essa visita tão especial, aonde a equipe vossa, enviada com tanto amor, possa levar o lenitivo que cada um necessita neste momento. Ó Jesus, nosso mestre, nosso modelo, o nosso guia, o médico dos médicos, que envia toda a cúpula espiritual, que nesse momento adentre aos lares de cada um de nossos irmãos, recolhendo dali toda a tristeza, toda a angústia, todas as dores, todos os irmãozinhos desencarnados que também necessitam de auxílio, os levando, os acompanhando às colônias, aos hospitais espirituais de tratamento. E derrame o Teu bálsamo, Senhor, sobre cada um, retirando toda a dor do físico, mas principalmente a dor de nossas almas. Quantos se sentem cansados, entristecidos, que nesse momento, Senhor, os envolva em Teu amor e na Tua misericórdia, com esse bálsamo que cicatriza todas as feridas, todas as angústias, todas as mágoas e ressentimentos, Senhor, que há latente em nossos corações. Neutraliza, Senhor, traga-nos a paz, essa paz que tanto precisamos para poder caminharmos a cada dia mais com confiança, com fé, com sabedoria e resignação. Retira, Senhor, do nosso coração essa solidão, esse vazio que toma conta da mente, Senhor, que traz tanta angústia a quantos se sentem perdidos. Que nessa noite de hoje possamos estender as mãos ao alto, clamar o Teu auxílio misericordioso para preencher todas as lacunas que há dentro do nosso pensamento, trazendo-nos a serenidade, retirando a depressão, retirando as mágoas, retirando todo o egoísmo, o orgulho que nos atrapalha a olhar com um olhar de ternura aquele que está ao nosso lado. Que os nossos olhos se fechem, Senhor, para os defeitos alheios. Que os nossos olhos se abram para o amor que nos uniu, pela oportunidade de estarmos, Senhor,
compartilhando com cada um dentro do nosso lar. Que possamos querer, Senhor, aprender a amar. O amor verdadeiro não tem barreiras, não olha o defeito, foca sempre na qualidade, no bem-estar de estarmos juntos. Não nos deixa sofrer porque um irmão querido, nosso parente amado, nosso pai, nossos familiares, aquele que já fez a curva da vida. Porque o amor nos une, Senhor, rompe as fronteiras do invisível, nos traz a certeza desse amor que nos mantém ligados quando lembramos do sorriso e de tudo que juntos vivemos. Nos ensina a vivermos como espíritos imortais, Senhor, em corpos temporários, sabendo aproveitar a cada momento para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Obrigada pelo hoje, obrigada por essa noite, obrigada por todos os esclarecimentos que recebemos no decorrer desse dia. Obrigada por junto estarmos em oração, clamando o passe de cura que liberta-nos de toda a ansiedade e nos traz a serenidade necessária à nossa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Mestre Jesus, que nesse momento, com toda essa equipe espiritual, transforma as águas dos lares de cada irmão no medicamento que cada um necessita nesse momento. Derrame flocos de amor e de paz. Que a luz, Senhor, do teu amparo seja derramado sobre cada um, libertando de todas as tristezas, trazendo a paz e alegria, que possamos buscar em Ti essa força para sorrirmos todos os dias, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar, obrigada por nos permitir estar dentro dos lares de vocês. Que possamos continuar juntos nessa caminhada, buscando no Evangelho de Jesus, buscando na doutrina espírita a consolação para vivermos plenamente com sabedoria e com muito amor em tudo o que fazemos. Que tenham uma boa noite de descanso, um restante de semana com o coração cheio de paz, e recebam um abraço fraterno de toda a equipe do Forças do Amor. E que assim seja.